Olá, alunos da pós-graduação em Gestão Pública. Eu sou a professora Leidmara Santos e estou aqui nessa aula com vocês para falar sobre a disciplina de Cultura e Mudança Organizacional. Essa disciplina faz parte da pós-graduação de vocês e é um assunto muito relevante para a prática profissional. Eu sou formada em Administração pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, pós-graduada em Gestão Pública pela Universidade Aberta do Brasil, UAB, assim como vocês serão daqui uns dias, daqui uns meses, e sou mestre em Ambiente e Sistemas de Produção. Desejo boas-vindas a todos vocês na disciplina de Cultura e Mudança Organizacional e espero que todos tenham sucesso aí no decorrer dessa disciplina. Essa disciplina de Cultura e Mudança Organizacional, ela tem como principal objetivo fazer com que vocês desenvolvam competências para identificar a influência dos traços culturais nas organizações públicas. Nesse primeiro momento, nós sabemos que as organizações reúnem vários tipos de pessoas vindas de diversos lugares, do mundo, muitas vezes. Então, nas organizações públicas, vocês que serão especialistas em gestão pública precisam saber identificar qual é a influência desses traços culturais que os indivíduos acabam levando para as organizações públicas. E essas organizações precisam gerenciá-los, para promover um equilíbrio nos processos que são desenvolvidos. Outro item muito importante na disciplina de Cultura e Mudança Organizacional é a compreensão do processo de mudança na administração pública brasileira e seus reflexos. Então, aqui é interessante a gente destacar que, inicialmente, nós vamos compreender como que esses traços culturais dos indivíduos podem influenciar nas organizações e, de um outro lado, essas próprias organizações, identificando quais são as principais mudanças que a administração pública brasileira passou e quais foram os seus reflexos. Essa disciplina ela é muito importante, pessoal, principalmente porque nós temos que compreender como esses indivíduos, como essa cultura se forma no ambiente organizacional e, consequentemente, quais as mudanças podem ocorrer nesse ambiente. Para quê? Para como gestores públicos a gente possa gerenciar todo esse processo, fazendo com que o nosso cliente final, ou seja, a sociedade, esteja satisfeita e perceba um resultado positivo a partir das ações desenvolvidas por essas organizações públicas. Então, eu espero que essa disciplina desperte em vocês um conhecimento muito grandioso e que vocês consigam identificar, desenvolver essas competências necessárias para uma melhor prática na vida profissional de vocês. Nessa primeira aula, nós vamos entender também que a nossa disciplina ela está dividida em duas unidades. Então, quando vocês estiverem aí com os livros de vocês da disciplina, vocês vão perceber que a disciplina está dividida na unidade 1, que fala sobre cultura brasileira e organizacional. Então, é essa unidade 1 que nós vamos trabalhar aqui nessa primeira aula. A unidade 1, ela vai estar dividida em dois tópicos. Então, nós vamos entender no primeiro momento da disciplina quais são os elementos da cultura brasileira e nós vamos entender também qual é o processo ou como ocorre esse processo de mudança e resistência cultural na administração pública. Então, toda vez que nós falarmos aí na unidade 1, vocês vão precisar compreender no primeiro momento, então, entender essa cultura brasileira e como essa cultura também se desenvolve no ambiente organizacional. Então, nesse contexto, por isso que ela está dividida dessa maneira. No primeiro momento, vocês vão entender quais elementos dessa cultura, como eles podem influenciar nessa cultura organizacional e a mudança e resistência cultural na administração pública. Eu gostaria de destacar nesse primeiro momento que para dar sequência aí aos estudos, a primeira coisa que vocês, alunos da pós-graduação, precisam compreender é o que é uma cultura organizacional, como ela é formada, para que vocês deem continuidade aos estudos. Então, nós vamos pontuar aqui rapidamente que vocês têm a cultura organizacional como algo que é formatado pelos indivíduos de uma organização.
ela é formada por um conjunto de comportamento que os indivíduos vão colocar em prática nesse ambiente organizacional. Então, uma cultura organizacional ela pode ser positiva quando os indivíduos interagem de maneira adequada, desenvolvem os processos organizacionais e a sociedade, no caso da administração pública, consegue perceber um resultado positivo dessas ações. E nós podemos ter uma cultura organizacional também, não diria negativa, podemos considerar fraca, ou seja, um ambiente que as pessoas não se interagem, não tem vida dentro desse ambiente organizacional e muitas vezes é um ambiente que ocorre o retrabalho, processos errôneos, mal desenvolvidos e considerando que nós estamos aqui numa pós-graduação de gestão pública, falando de organizações públicas, o principal prejudicado nesse contexto, então, é a sociedade. Por isso que, como especialistas em gestão pública, o ideal é que vocês analisem como que os indivíduos influenciam nessa cultura organizacional e como tornar a cada dia a cultura organizacional mais expressiva, mais forte e consolidada. Não só para atingir positivamente os indivíduos que estão ali dentro da organização, como os agentes públicos, como os prestadores de serviço dessa organização pública, mas também e principalmente a sociedade. Então, nessa unidade 1 aí, o nosso principal objetivo vai ser entender como se faz para identificar ou desenvolver competências de identificar a cultura brasileira e como essa mesma ação ocorre dentro do ambiente organizacional. Quando nós falarmos de elementos da cultura brasileira, vocês vão ver lá no material de vocês, vão poder estudar ainda melhor isso, o primeiro item, que é a organização pública, elementos fundamentais de uma organização, indivíduo e estrutura. Nesse tópico, pessoal, o nosso principal objetivo tem que ser identificar como que o indivíduo, diante das suas habilidades, diante da sua experiência e principalmente diante da sua percepção de trabalho, né, ele pode influenciar nesse ambiente. Então, eu, como gestor de pessoas, preciso mensurar ou identificar através de ferramentas, né, como esse indivíduo vem se apresentando no ambiente organizacional e como ele pode influenciar na cultura dessa organização. E por outro lado, nós temos também a estrutura, né? Eu, enquanto indivíduo, estou aqui isolado, mas no momento em que eu entro, que eu faço parte de uma organização pública, para me desenvolver e colocar as minhas habilidades e competências em prática, eu também preciso ter a estrutura. Então, de que maneira que essas organizações públicas, elas estão, ou melhor, que elas podem ser formatadas em termos estruturais, para junto com esse indivíduo, a gente ter uma cultura organizacional definida, estabelecida e principalmente favorável para os indivíduos internos a essa organização e também aos indivíduos externos, né? Ou seja, a sociedade. Nós temos aí também como outro tópico a organização, reflexos internos e externos e a cultura. Então isso, pessoal, a gente vai entender como que uma organização pública, e aí a gente relacionando isso com a cultura organizacional, ela pode ter um reflexo de ações internas, ou seja, a maneira com que os indivíduos se comportam, a estrutura que essa organização pública oferece para esse indivíduo, né? Até o comportamento organizacional que está ali estabelecido. Nós vamos falar sobre comportamento também na nossa próxima disciplina. E quais os fatores externos a essa organização que podem influenciar essa cultura organizacional, né? Então, aí a gente pode até pontuar como elementos externos a isso, a sociedade, né? Alguma ação externa, até mesmo a gestão pública brasileira na esfera federal, estadual e municipal, como que isso tudo pode impactar essa cultura organizacional. E muitas vezes, voltados a elementos externos, até mesmo prestadores de serviços, a sociedade como um todo, porque todos esses elementos externos também podem influenciar a cultura de uma organização. No terceiro tópico, vocês vão discutir aí, nós vamos discutir juntos sobre a cultura brasileira e cultura da organização pública.
Em outras disciplinas, vocês vão ter a oportunidade de entender ainda melhor, e aí vão trazer esse conhecimento para a disciplina de cultura e mudança organizacional, que a cultura brasileira, né, como um todo, ela passa por diversas transformações. A cultura nunca é algo estático, estagnado, né? A cada indivíduo que se estabelece em um novo ambiente, a cada transformação que nós passamos no ambiente que nós estamos, essa cultura ela vai se moldando a esses indivíduos, vai se moldando a essa sociedade. E dentro das organizações públicas, que também adota e já adotou modelos de gestão, né? Nós já sabemos que a administração pública passou pelo modelo de administração patrimonialista, pelo modelo burocrático, e agora, né, que nós queremos que ela seja e adote aí esse modelo gerencial, que é o modelo que nós esperamos que todas as organizações públicas possam estar. Como que dentro até mesmo desses modelos de administração pública a cultura se estabelece. Como que uma organização pública sai de um modelo patrimonialista, marcada pelo nepotismo, pela corrupção, vai para o modelo burocrático e após isso o modelo gerencial proposto, e como que a cultura organizacional não vai mudar a partir disso. Com certeza ela vai. Então esse tópico vem trazer essa proposta da gente entender um pouco sobre a cultura brasileira e a cultura da organização pública e perceber a maneira com que a cultura brasileira ela vai se moldando, vai se diferenciando, como que isso vai impactando consequentemente nas organizações públicas. E por fim, nós temos aí o tópico de patrimonialismo e burocracia na administração pública brasileira. Então, já falei um pouquinho disso agora há pouco, né, pessoal? Nós temos o patrimonialismo e a burocracia, que são dois modelos de administração pública que, felizmente ou não, né, infelizmente, nós temos muito presente ainda em várias organizações públicas, e nesse processo de transformação, nós, enquanto gestores públicos, precisamos entender como esses modelos se desenham e como nós podemos trabalhar, melhorar a cultura de um ambiente organizacional a partir desse entendimento, né? Como segundo tópico aí da unidade 1 da disciplina de cultura e mudança organizacional, nós temos a mudança e resistência cultural na administração pública. Esse tópico também é muito interessante porque nós falamos da mudança, que é algo que acontece, é necessário, né? Até ali como primeiro tópico, a emergência de valores gerenciais, que foi o que a gente acabou de falar agora, a importância desse tão sonhado, né, modelo gerencial nas organizações públicas. Então essa mudança, ela precisa acontecer, ela tem que acontecer. Outra palavra muito importante que nós vemos aí, né, nesse segundo tópico, é a eficiência como valor gerencial na administração pública. Nós até estamos aí ofertando essa pós-graduação, participando dela, para que a gente possa ser agentes de eficiência nessas organizações públicas. Então vocês vão entender melhor como que isso pode aperfeiçoar a cultura de uma organização. E aí é interessante a gente falar também da questão da resistência a essas mudanças. Quando nós falamos em qualquer tipo de organização, pessoal, e aí não é só as organizações públicas, as privadas também, o processo de mudança, ele gera sempre uma ansiedade, um desconforto nos indivíduos que vão participar desse processo de mudança. Então, com certeza, esse é um tópico que não poderia faltar nessa disciplina, que é a gente entender como a resistência a essa mudança pode impactar na cultura organizacional e, consequentemente, na organização pública e nos resultados que ela oferece para a sociedade. Então, vocês como gestores públicos precisam compreender que em um processo de mudança, possivelmente vocês vão enfrentar resistência de alguns indivíduos nessa organização pública, mas aí vocês precisam estar preparados para saber quais estratégias vocês vão utilizar para fazer a análise desse indivíduo, a análise desse ambiente e fazer com que tudo se resolva da melhor maneira possível. Inclusive, é um dos assuntos abordados nessa nossa unidade que fala do formalismo e também do jeitinho, né? Nós, enquanto gestores, temos que abandonar o jeitinho e conseguir desenvolver estratégias válidas para que a mudança aconteça de uma maneira saudável no ambiente organizacional.
Então, na unidade 1 aí da nossa disciplina, são esses dois tópicos que nós vamos ver, essas duas dentro dessa unidade. Então, elementos da cultura brasileira, vocês vão ter materiais complementares aí para reforçar o conhecimento de vocês, falando sobre a organização pública, falando sobre os indivíduos. Então, depois que vocês entenderem esses elementos da cultura brasileira, né, e como que isso pode impactar nas organizações, nós vamos falar de outros dois assuntos bem interessantes nessa unidade 1, que é a mudança e resistência cultural na administração pública. Então, na unidade 1, vocês precisam desenvolver bons estudos, fortalecer esse conhecimento inicial sobre cultura, sobre os elementos e também sobre os contratempos que podem surgir nesse processo de mudança organizacional que podem impactar na cultura. Então, eu espero que vocês desenvolvam bons estudos. Se acaso vocês tiverem dúvida, entrem lá no AVA, vocês podem falar comigo, podem falar com os tutores da disciplina também. O importante é que vocês não tenham dúvida sobre como desenvolver bem as atividades que serão propostas, fazer uma boa avaliação e, principalmente, que vocês consigam ser agentes de transformação, identificando como que está a cultura dual nas organizações públicas, qual é a cultura organizacional almejada e como vocês podem chegar, que estratégias utilizar para alcançar essa cultura organizacional almejada. Então, eu desejo a vocês todos bons estudos e nós nos vemos na aula que vai tratar aí da unidade 2, que é a próxima etapa dessa disciplina. Até mais, pessoal!